Olá, meu amigo e minha amiga, muita coisa importante está acontecendo aqui no Brasil e hoje eu quero chamar a sua atenção para alguns dos últimos acontecimentos que estão mexendo com a nossa realidade e estão apontando também para algumas previsões, algumas análises que nós fizemos aqui no nosso portal do José, felizmente, que podem ser resumidas naquela frase que eu tenho dito sempre para vocês, né? Que a fila iria andar e a fila está andando. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui no nosso portal, têm feito nosso portal crescer tanto, chegar em tantas pessoas. Gente, tem sido muito bacana, muito gratificante estar aqui com vocês, ler os comentários de vocês, ver vocês participando comigo no chat, que eu abro todos os dias entre 5 horas, 5 e meia, e receber essa energia, né, que vocês mandam para cá. É muito legal. Eu, quando fiz faculdade de Direito e fiz mestrado também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, portanto, uma universidade pública, eu convivi com muitos amigos que compartilhavam comigo a ideia de que se nós tivemos a nossa formação, né, pagas pelo povo brasileiro, uma vez que a nossa universidade era uma universidade pública, eu almoçava na faculdade muitas vezes, jantava na faculdade muitas vezes, no bandejão da faculdade, enfim. Nós todos tínhamos um dever de retribuir aquilo que a gente recebeu, né? E estar aqui com vocês é uma forma de estar retribuindo de alguma maneira tudo que eu recebi ao longo da minha vida, a formação que eu recebi, o conhecimento que eu recebi, enfim. Isso cria também deveres, né, de pessoas que estão cada vez mais preocupadas em mudar alguma coisa. Então é muito legal estar aqui com vocês, eu queria fazer esse registro, porque aqui não é um espaço meramente para se omitir opinião, como eu faço sempre, né? Quando eu acho que dá para entrar com uma representação, que dá para provocar o Poder Judiciário, o Ministério Público, enfim. Eu faço isso porque é uma forma também, né, de ajudar outras pessoas também a compreenderem como é que funciona a realidade aqui no nosso país, como é que são as estruturas de poder, como é que funciona o jogo de poder, enfim. É o papel de todos nós. Imagine o que seria do mundo, o que seria do Brasil, se não existissem pessoas como você, que está conectada aqui no nosso portal, outras tantas que você conhece, outros canais, pessoas como eu, pessoas que estão cada vez mais usando algum tipo de energia para evitar que tragédias aconteçam na humanidade, especificamente no país que a gente vive. Se você e eu, tantas pessoas nós não tivéssemos nos mobilizado, a gente estaria nas mãos desses criminosos que nós estamos vendo a cada instante brotar mais informações do quão eles foram nocivos, eles foram desumanos, eles foram corruptos, fazendo as coisas que fizeram contra o povo brasileiro. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre algumas questões muito importantes. Eu não poderia deixar de fazer esse registro nesse momento que a gente está vivenciando, porque finalmente o Brasil está recebendo ares de positividade que a gente ficou sem receber durante pelo menos 4 anos. Aliás, só bafos muito quentes, né, muito ruins. Antes de conversar com vocês sobre essas questões, portanto, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, enfim. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais integrado aqui no nosso portal, enfim. E não se esqueça de mandar o seu comentário e de dar o seu joinha também, tá bom? Então, vamos seguir em frente, porque, como eu digo sempre para vocês, né, a fila está andando. Gente, hoje eu entrei no ar com vocês muito cedo, né? 7h30 da manhã eu estava lá, estava comentando os desdobramentos da cassação do registro do Deltan Dallagnol. Não é a cassação do mandato dele, é a cassação anterior, né? O mandato dele já nasceu viciado. Eu expliquei isso de uma forma mais rápida, né? Mais cedo. E a consequência que me pareceu assim, muito nítida é que o bolsonarismo, essas pessoas ficaram sem dormir. Porque a fila está andando, o Tribunal Superior Eleitoral está andando com uma velocidade que nunca andou na história desse tribunal, sempre os julgamentos muito tardes, né? Quando eles julgavam alguma coisa, o parlamentar que foi eleito de uma forma bandida já tinha esgotado o seu mandato, as decisões eram absolutamente inócuas, né? Elas não serviam para absolutamente nada. E com a gestão do corregedor, o ministro Benedito Gonçalves, a fila está andando, como ela deveria andar
pagar sempre, né, dentro da lei, dentro de prazos razoáveis, e o primeiro que, com mais evidência social, foi agora julgado, foi o senhor Deltan Dallagnol. Ele vai recorrer junto ao Supremo Tribunal Federal, mas as possibilidades são mínimas, remotíssimas. A situação para ele está tão complicada que até os ministros bolsonaristas, como Cássio Nunes Marques, o Cássio Nunes votou contra o Deltan Dallagnol, e também outros dois ministros que normalmente se alinham muito ao bolsonarismo também determinaram ali o fim político do senhor Deltan Dallagnol. Então, aqui a gente viu agora mais tarde, né, um compartilhamento desse sentimento numa notícia aqui do G1, da Andréa Sadi. Cassação de mandato de Deltan Dallagnol preocupa em torno do Bolsonaro. Imagina o que nos espera. Pois bem, está absolutamente dentro do jogo e é o que vai acontecer. O relator de vários processos contra o Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral o corregedor é o ministro Benedito Gonçalves. Então, gente, a mão pesada está vindo mesmo, enfim. E os indícios, né, tudo que a gente já sabe, não tem como o ex-presidente da República escapar. Muitas pessoas ficam pensando, será que ele vai ser preso? Gente, 2 mais 2, qual é o resultado, né? 4. Então, é o que está acontecendo. Todos os elementos que estão mostrando aí a responsabilidade do Bolsonaro só vão se somando. Ele não consegue nenhuma boia de salvação. Cada revelação mostra o quão nós estivemos nas mãos de criminosos, pessoas deformadas, pessoas corrompidas moral e eticamente. Então, enfim, dá para essas pessoas escaparem? Bom, eles estão tentando distrair a sociedade com alguns lampejos, né, que podem ser também verdadeiros tiros no pé. Com Salles na relatoria, Câmara instala CPI para investigar invasões de terras pelo MST. Comissão será presidida pelo deputado Coronel Zucco, que designou ex-ministro do Meio Ambiente como relator. Defensores da CPI dizem que o objetivo é apurar propósitos e financiadores do movimento. Gente, olha, vai ser muito interessante, né, a gente ver essa CPI, porque ela vai revelar as desigualdades sociais aqui no nosso país, como é que funcionam as estruturas de poder. Por que as pessoas resolvem, né, ocupar uma propriedade não produtiva, uma propriedade que está ali largada num país que precisa cada vez mais de enfrentar a questão da reforma agrária? Aliás, é uma bandeira, né, que esse governo tem que assumir de uma maneira muito frontal para que a gente não tenha, num país que tem as terras que nós possuímos, um movimento de sem terras. A gente tinha que ter um movimento com terras, um movimento de pessoas que receberam a sua gleba, receberam para produzir, do Estado, de áreas que realmente estavam ali largadas e que foram ocupadas para cumprir uma função social, nada mais, nada menos, correspondendo àquilo que a Constituição do nosso país determina, né? Enfim, então essa CPI aí, ela vai ser o grande tiro no pé. Como eu sempre tenho dito aqui para vocês, existe no jogo de poder uma coisa que nunca é dita claramente aqui no Brasil, que nós vivemos numa relação conflituosa de interesses de classes sociais. Existe uma classe social que está no topo da pirâmide, que detém os meios de comunicação, os bancos, universidades, escolas, estruturas industriais, estruturas do agronegócio, estruturas no mercado financeiro, nacional e internacional, interesses de energia, interesses geopolíticos, enfim. Existe uma elite que está entrelaçada com esses interesses que não são os interesses do povo brasileiro. E aí é muito importante a gente saber que nós estamos lutando todos os dias contra uma lógica que quer fazer com que o povo brasileiro permaneça na condição de pós-escravidão, ou seja, um povo massacrado, um povo empobrecido, um povo sem condição de ter uma vida melhor, mas um povo absolutamente adormecido, um povo ali funcional para esses interesses. E aí, toda vez que a gente tem uma mexidinha nesses interesses, a gente vê notícias como essa aqui.
O flerte da Petrobras com o atraso. Nova política de preços é confusa, pouco transparente, mas permite ao governo fazer reajuste como quiser e abandonar diretrizes que salvaram a companhia da ruína. Puxa vida, a elite brasileira está preocupada com a Petrobras, preocupada dela ser uma empresa rentável. Eles estão preocupados da empresa cumprir um papel social, um papel a favor do povo brasileiro? Não, isso não está no radar dessa gente. O senhor de engenho, ele está pouco se lixando para o escravo, né? Ele quer manter o escravo vivo, porque o escravo rende para ele, né? Mas ele não está interessado em bem-estar de escravo, não. A lógica que vem sempre, de década em década aqui no Brasil, é essa, né? Infelizmente é essa. E é importante a gente ter essa clareza, né, gente? Nós não estamos lidando assim com questões abstratas. Quantas vezes eu disse aqui para vocês que a divisão da sociedade brasileira, a gente está aqui se digladiando com os negacionistas, com essa gente toda, a malucada, esses extremistas que apareceram, acabava favorecendo com que nós não olhássemos para os reais problemas brasileiros. Porque, no final da história, mesmo essas pessoas são de classes sociais que são as quais nós pertencemos também. Só que, com o comportamento deles, eles sempre ajudaram com quem está no poder permanecesse cada vez mais com o poder nas mãos sem ser incomodado, já que eles se ocuparam, né, esse tempo todo de distrair a sociedade como um todo. Bom, e revelações vão mostrando quem são esses fantoches, esses bonecos do posto, né, que ficaram à frente do nosso país. Bolsonaro pediu sigilo sobre exame de Covid, um dia após se aglomerar com aliados, mostra a mensagem. As mensagens do Coronel Cid só estão mostrando a degradação moral dessas pessoas. O Bolsonaro fazia aquele discurso anti-vacina, mas quando ele ficou meio dodóizinho, ele foi fazer exame de Covid, secretamente não queria que ninguém soubesse, porque ele bancava para fora o machão, mas por dentro ele era um frouxo, ele era um covarde, um mentiroso, um cínico. E isso é importante que as pessoas que ainda não sabem venham a saber. Matéria aqui na Folha está dizendo isso. Mauro Cid ordenou reserva absoluta após resultado negativo. Então o presidente chamou de idiotas os que se isolavam, né? Bom, a fila está andando na economia. Hoje o ministro Haddad esteve lá no Congresso Nacional, né, na Câmara, e foi sabatinado por uma série de parlamentares. E aí recebeu ali umas flechadas de vários deputados, né? Mas ele saiu muito bem. Um dos deputados tentou alvejar ali o Haddad, foi o Kim Kataguiri, que está nessa fotografia aqui, ao lado de Eduardo Cunha, Bolsonaro, Dudu Bananinha. E aí o Haddad lembrou, né, que se as coisas caminharam para os caminhos que nós tivemos aqui no nosso país, o senhor Kim Kataguiri, ao lado de Eduardo Cunha e Jair Bolsonaro, contribuiu muito, né, para que a gente tivesse esse cenário que nós estamos aqui no nosso país. Então, vamos deixar a hipocrisia de lado, foi esse mais ou menos o discurso, né, e vamos pensar racionalmente, né, no que é possível fazer aqui no nosso país. Infelizmente, nós temos alguns desafios, gente, que eles não foram colocados nunca aqui no nosso país de maneira muito clara. Esse conflito de interesses de classes. A quem o nosso país serve? O Brasil tem a sua estrutura de Estado para servir a nação, ao conjunto do povo brasileiro, ao interesse nacional, ao interesse público, ou o Estado, infelizmente, ele serve apenas para azeitar uma estrutura absolutamente injusta que a gente tem que debater, a gente tem que esclarecer, a gente tem que consertar, a gente tem que modificar. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu vejo que muitas pessoas se conectam com o nosso portal e é por isso que a gente vai continuar em frente. Gente, muitas coisas positivas agora começam a ser discutidas e a gente vai certamente mudar de tema rapidamente aqui no nosso portal quando essa gente finalmente estiver na cadeia. Quando eles estiverem na cadeia, a gente vai cuidar só dos nossos assuntos concretos, desses assuntos que fazem tão bem, né, da gente conhecer. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!